Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu vim falar com vocês hoje sobre outro livro. O livro que foi uma pedrada de 2025 foi esse livro, Chega de Regras, do Larry Crabb. Livro muito bom. Indicação do Douglas Adizescope. Ótimas indicações, indico muito para vocês lerem as indicações dele. São muito boas, são muito violentas, sabe? E quando eu vi esse livro, ele descreve um pouco dele e tal, mas quando você vê assim, chega de regra, você diz assim, tem que acabar com isso, cara. Esse monte de regra, esse monte de coisas, esse legalismo, entendeu? Essa coisa de ser apegado à palavra, à lei ali escrita, pá, né? A gente tem que estar no Novo Testamento, pá. Então, tipo, eu fui lendo essa expectativa. Me frustrei muito, mas fui muito beneficiada. O livro é muito bom, ele trouxe uma parada que eu nem imaginava. O Larry Crabb é um cara que, tipo assim, humilha a gente. Tem uns 3 livros dele, eu acho. E todos eles são assim, como assim? Como esse cara pensou nisso? Como ele chegou a essa conclusão? E como isso é verdade? Eu não tinha percebido, né? Então, o livro tem essa pegada. O autor começa falando que a gente tem uma necessidade de estar bem, de estar confortável, de estar feliz. Então, a gente busca muito isso o tempo todo. O homem natural busca isso naturalmente. O problema é quando o cristão tem esse princípio, a maioria de nós tem, infelizmente. Então ele vem expondo isso para nós, trazendo a realidade desse auto-engano que tem permeado a vida de muita gente. Então ele vem falando que essa questão do nosso bem-estar acaba sendo o nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso ídolo. Então a gente faz tudo para poder ser feliz. Né? Ah, Ana, mas eu sou cristão, entendeu? Eu vivo para Deus. Tem certeza? Já parou para pensar nisso? Já pediu o Espírito Santo para esquadrinhar o seu coração, te mostrar se a realidade é essa mesmo? A parada toda é que acontece. Quando você busca muito isso, é muito cansativo. Porque você está tentando cuidar de você o tempo todo. Fazer com que você seja feliz o tempo todo. Você quer ganhar dinheiro para quê? Para você ter conforto, para você não passar necessidade, para você não precisar pedir nada a ninguém, poder comprar o que eu quiser, a hora que eu quiser, poder viajar, fazer o que eu quiser, ter conforto para mim. Então ele fala que isso é a lei da linearidade, é a lei do Velho Testamento. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo na sua vida. E isso funcionou muito bem, né, no Antigo Testamento. Quando Jesus veio, a situação mudou. O princípio mudou. Ele trouxe uma nova lei, né, como ele vem dizer. Lógico que tem muita coisa, eu estou dizendo que tem nada do Velho Testamento serve, não estou falando isso não, Deus me livre. O Velho Testamento é muito útil. Só que a questão de lei escrita, de coisa ali, tipo, prescrição ali, muita coisa, não vale mais. E por que não vale mais? Porque tinha outros princípios, tinha outra base. Agora, a base é Cristo, a base é o sangue, a base é a misericórdia. Então, assim, mudou muita coisa, a gente precisa estar ligado nisso, porque a gente está vivendo com a mentalidade do Velho Testamento, da lei que já passou, uma realidade diferente. Então precisa alinhar isso para que a gente possa viver a liberdade. Porque esse peso de você tentar satisfazer a si mesmo, isso faz com que a gente viva uma escravidão. Porque você passa o tempo todo tentando se fazer feliz. Isso é muito cansativo. E isso não é uma coisa que a gente tem gerenciamento. Não tem como você não sofrer. Não tem como você não se decepcionar. Não tem como você não passar necessidade em algum ponto da sua vida, em alguma área da sua vida. Né? Nem que seja emocional, não tem como evitar o sofrimento. E tentar fazer isso gera uma escravidão, gera um esforço desnecessário e gera uma vida em função de nós mesmos, não do Evangelho. Jesus nos chama a nos entregar a Ele, né? Tomar a nossa cruz, levar o jugo dele, levar o fardo dele, não o nosso. Sabe? A gente inverte as coisas para poder estar sempre bem. E não é isso. E quanto mais a gente busca isso, impressionantemente, mais infeliz a gente fica. Então, tipo assim, nem faz muito sentido naturalmente, né? Mas na prática, é assim. Eu falo por mim, né? Também por experiência, por observar isso na vida de pessoas, outras pessoas. Essa sociedade egoísta que a gente tem vivido, que é muito por si, não, você tem que pensar em você, se você não pensar em você, ninguém vai, você tem que se valorizar, você tem que fazer tudo pra você, por você. Cara, uma sociedade extremamente infeliz, frustrada, decepcionada com tudo, e tipo assim, o princípio não tá funcionando, né? A galera tá fazendo isso, cada vez mais egoísta, mas cada vez mais infeliz. Por quê? Tá seguindo a lei errada. Então precisa realinhar isso no coração, na mente, no comportamento.
E ele vem falando que não é por mérito que a gente recebe coisas boas ou ruins. Porque o ímpio sofre e o cristão também sofre. O ímpio tem vitórias e o cristão também tem. Então, tipo assim, não é por merecimento. A regra para o Filho de Deus não é essa. A gente precisa estar ligado nisso, porque quando vem uma coisa boa, a gente, poxa, Deus, obrigado, seu maravilhoso. Aí quando vem a coisa ruim, Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não mereço isso. Tipo assim, por que isso? Da onde a gente tirou isso? Que não tem que sofrer, não tem que ter problema. A gente tirou isso da lei da linearidade, que é a lei natural que rege a nossa carne. Então a gente anda segundo ela porque é ela que rege o nosso comportamento, nossa mentalidade. Você não está fazendo nada errado. Né? Você não, tipo, você é cristão, você está buscando ali uma vida confortável, dar um conforto para sua família, ter um bom trabalho, isso é legal. O problema é quando estão no primeiro lugar do seu coração, uma motivação da sua alma. Para que você está fazendo isso? Para ser rico, sabe? Para ter uma casa, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma casa. E Deus quer abençoar a gente. Quer que a gente gostaria, sim. A maioria, né? Ele gostaria de dar uma casa e tal. Mas que lugar isso tem no teu coração, sabe? Você precisa dessa casa para viver? Você precisa disso para existir? Essa é a motivação da sua alma? Não é o Senhor? E muitas vezes até o próprio Senhor vira um meio, não um fim. Né? A gente busca Ele para quê? Para Ele abençoar a gente. A gente obedece por quê? Para não dar as coisas erradas. Porque se eu desobedecer, Ele pode mandar um raio do céu me matar. Pode mandar uma doença para a família. Então eu tenho que fazer tudo certo para que Ele me ame, para que as coisas deem certo na minha vida. Então, até Ele vira ali uma lâmpada do ladinho para poder a gente ter conforto, ser feliz. Isso é muito triste. Só que para a gente viver essa lei da liberdade, essa lei nova que Jesus veio trazer pra gente, a gente precisa abrir mão do controle. Isso pro ser humano é bem desafiador, né? Digo por mim também. A gente quer controlar tudo, quer deixar tudo certinho, sabe? Organizado, tudo funcionando da maneira que a gente acha que tem que ser. Então, para você viver essa lei da liberdade, você precisa abrir mão disso. Você entender que você não tem controle de nada. Na verdade, a gente tem que entender que a gente não tem controle, a gente não tem que abrir mão, porque a gente não tem. Só que a ilusão do controle cansa, desgasta, não nos leva a nada, não vai evitar o sofrimento, não vai evitar a frustração, porque isso vai acontecer uma hora ou outra na nossa vida. Mas a gente precisa entender que, tipo assim, cara, não funciona esse método. Preciso mudar a minha perspectiva, preciso colocar a minha confiança em Deus, preciso colocar o controle na mão dele. Porque ele tem o controle, só que eu tô achando que tá na minha mão. E a pessoa que vive assim, com a lei da liberdade, ela não acha que tem que fazer tudo certo para Deus amar ela. Ela não acha que ela tem que estar perfeita para se chegar ao Senhor. Ela entende que ela tem que ter Ele do jeito que ela tá. Suja? Sim. Quebrada? Com problema? Doente? Frustrada? Decepcionada? Com raiva? Não importa, sabe? Ele tá ali para te receber. Você precisa entender isso, não pode controlar isso. Você nem precisa controlar. A gente não precisa controlar a nossa vida, né, Ana Paula? Vamos parar com isso? A gente não precisa, a gente não tem essa capacidade. Só que a gente precisa entender isso, deixar o Senhor conduzir e fazer como Ele quer, que é a melhor forma, que é o melhor jeito, que sempre será, né? Porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. É muito interessante, cara. O autor te desafia demais, assim. Esse autor é muito bom. Ele fala que para conseguir essa boa vida, né, essas coisas boas que a gente deseja, não estou dizendo coisas de pecado, mas conforto, coisas que eu estou falando aqui, que eu falei anteriormente. A gente pode usar duas coisas: a sabedoria humana, as coisas naturais, ou os princípios bíblicos. São coisas que a gente pode usar para conseguir essa boa vida. Você age assim, porque a motivação é a mesma, sendo você cristão ou não, quando você age nesse sentido, o resultado vai ser o mesmo. Né? As possibilidades são as mesmas. Por quê? A motivação é igual. Você não está fazendo para ele, está fazendo para você. Tanto como ímpio quanto como cristão. Aí você vai ter dois resultados. Ou você vai se tornar orgulhoso se você conseguir, que alguma coisa você consegue, porque a gente tem capacidade de fazer algumas coisas assim. Ou vai se tornar desanimado, porque eu não consegui, deu errado, me frustrei, fui traído, fui trocado, tô doente, tipo, cara, deu errado. Então aí você desanima. Por quê? Está baseado no seu mérito, na sua capacidade, no seu sacrifício, não no sacrifício de Cristo. Isso é que fundamenta as suas atitudes, não o sangue de Deus, a entrega dele. Pode também causar a presunção ou o ódio a nós mesmos. Então, se eu consigo, eu
Nossa, como eu sou capaz, como eu sou inteligente, como eu sou esforçado, olha onde eu cheguei. E quando você não consegue, você odeia a si mesmo, porque você é o único que controla. Então, se você faz tudo certo, ok, eu sou demais, eu sou incrível. E se faço tudo errado, eu sou incompetente, eu não sei nada, não consigo fazer nada. Então, assim, tá sempre oscilando entre esses dois extremos. Também, quando der errado, você pode culpar você mesmo ou os outros. Também é um outro problema aí muito complicado. Mas todo esse princípio parte da lei da linearidade, né? Pô, deu problema, deu ruim, tem alguma coisa errada. Sou eu, é as pessoas, ou tem que mudar meu método, tem que fazer diferente, tem que, tipo assim, tudo eu, né? E, tipo, a base do pecado ali, da miséria da nossa vida, é você centrar tudo em você, né? A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para adorar Deus, para servir, para colocar Ele em primeiro lugar. Quando a gente inverte essa ordem, a gente tem problema, e muito problema. E essa lei da liberdade, ela nos leva a uma mudança muito grande de princípio e de motivação. Por quê? Você não está mais preocupado com o seu conforto, com o seu bem-estar, você está focado no reino, na vontade de Deus, na eternidade. Então eu não faço mais para ter um conforto aqui terreno. Posso ter, ótimo, se tiver, vou desfrutar, beleza. Mas se não tiver, tá ótimo também, entendeu? A minha casa eterna é lá do céu. O meu Deus, o meu Pai, eu vou morar com ele para sempre, quando eu partir dessa terra. Então, até a doença, você perde até o medo da morte. Porque, tipo assim, cara, é triste, é complicado você perder? É. Mas, o que Deus tem pra nós na eternidade? Sabe? A nossa vida não acaba aqui, não acaba com a morte. Não é o final. É só uma passagem, né? Pra algo muito melhor, muito superior do que a gente tem aqui. Então, essa mudança, a lei da liberdade, ela serve para nos levar a Cristo, nos levar essa esperança maior, que é uma esperança de intimidade com Ele, que vai gerar uma perspectiva diferente de algo eterno, não de algo passageiro. Que as coisas daqui vão passar, o conforto que a gente tem hoje pode mudar, a situação do país pode mudar de repente e você perder tudo. E aí, sua vida acabou por isso? Ou você tem uma esperança maior e ela não pode ser abalada porque é algo eterno, é algo que Deus fez e Deus não muda. Em Romanos 7,6, a gente vê uma coisa muito interessante, ele cita isso no livro. Fala assim, Paulo falando aos Romanos, né? Fala, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Então, quando você vive na lei da liberdade, não é mais você que controla, é o Senhor, é o Espírito Santo. Então, Ele que tem domínio de tudo, Ele que vai te mostrar o que é melhor, o caminho mais excelente. Então, muda totalmente aquele que guia a sua vida, né? Não só a motivação no seu coração, mas quem está no controle, não é você, é Ele. E Ele não vai fazer nada que vá ser contra a palavra de Deus. Pode te prejudicar? Às vezes vai. Pode ser dolorido? Às vezes pode. Mas vai ser o melhor para o estabelecimento do reino. Ah, Ana, mas eu vou sofrer, eu não quero sofrer. Ninguém quer sofrer, né, gente? Mas às vezes acontece. E por que isso não vai te afetar, não vai te destruir? Porque o seu foco não é você mesmo, é o reino, é a vontade de Deus. Então, por mais que você passe por dificuldades, por lutas ali, você sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus. Então, tipo assim, tô sofrendo, tô com problema, tá complicada a situação, não importa. Né? Isso vai servir para glorificar o nome de Deus. Ele é o meu objetivo, né? Satisfazer Ele, fazer a vontade dele, amar a Ele é o principal. Não o que eu quero, o que eu acho. Deus tem recursos e bênçãos para nós. Isso é muito, muito real. A Bíblia fala muito sobre isso. Só que a bênção, o recurso, não pode ser o objetivo. Tem que ser ele. E quando você inverte essa ordem, você vai ter problemas e muitos problemas. Você não vai receber as bênçãos. Você pode até ganhar uma coisa ou outra ali. Mas o Senhor ele não vai deixar você nesse engano. Ele quer que você tenha uma visão diferente da vida. Ele quer que você o sirva por amor, não por interesse. Né? Como um pai ali que tem todo o dinheiro, você vai para ele para pedir dinheiro. Não tá nem aí para ele. Entendeu? Se você for pai ou mãe, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, assim, imagina um filho interesseiro. Você não quer saber nada de você, só quer seu dinheiro. Então, você gosta disso? É a mesma coisa com o Senhor. Não que ele vai punir a gente, porque a gente pede as coisas a ele. Mas Deus é tão maior, tão melhor do que os recursos, sabe? Do que as bênçãos. As bênçãos são legais, são boas. Só que, cara, não se compara.
a estar com Ele, a viver com Ele, a depender dEle, a deixar Ele conduzir, deixar Ele fazer como Ele quer, sabe? Isso sempre vai ser superior. A gente só encontra o Senhor quando a gente busca Ele. Na Bíblia ele fala isso várias vezes no decorrer da palavra de Deus. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Né? Quando a gente estiver focado nele, a gente vai encontrar, mas a gente precisa buscar Ele, não as coisas. E muitas vezes a gente não recebe mais de Deus, mais da presença dele, porque a gente está buscando as coisas. Até quando a gente busca Ele, está querendo coisa que Ele pode dar. Senhor, me ajuda a te amar mais, a me aproximar mais de Ti, para fazer tudo certo e você me abençoar. Para você dar tudo que eu quero, tudo que eu preciso, que eu acho que eu preciso. Então eu vou te buscar para isso. Então o autor, ele nos convida a olhar o nosso coração, sabe? Ver quanta miséria tem lá. E quanta motivação errada há dentro de nós e como isso vai cada vez nos afastando mais de Deus, né? Isso que é um trechinho do livro, né? Como se Jesus estivesse falando pra gente, né? Não há alimento mais rico do que o relacionamento comigo. Estou à disposição, vem. E aí o autor continua, né? Todavia, continuamos no antigo caminho, dando mais valor à vida melhor que Jesus pode nos dar do que a esperança melhor de conhecê-lo bem. Então, o Senhor nos convida ao relacionamento, a estar com Ele, a fazer por Ele, não por causa das coisas que Ele venha nos dar. A melhor coisa que o Senhor pode nos dar, Ele já nos deu, que foi Jesus. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz, para nos dar a vida eterna, para nos dar o céu. A gente não tinha possibilidade de ser salvo, não tinha possibilidade de viver no céu se Jesus não tivesse vindo. E Ele fez tudo isso, todo projeto, toda entrega, todo sofrimento, todo se despir do seu corpo celeste ali para poder estar aqui na terra, para pagar o preço pela nossa vida, pelos nossos pecados, para morrer no nosso lugar, para nos dar acesso a Ele. E a gente pede coisas, a gente quer carro, a gente quer casa, enquanto Deus já deu tudo por nós, e a gente fica mendigando migalha, sabe? E Ana, não posso ter um carro, não posso ter uma casa? Claro que pode. Deus pode te dar, inclusive. Mas isso não pode ser o centro da tua vida, sabe? Então, vamos analisar aí profundamente nosso coração, pedir o Espírito Santo para sondar e nos guiar a uma mudança de mentalidade. E Paulo fala uma coisa muito interessante, que ele diz que ele aprendeu a estar satisfeito em todas as situações, todas as circunstâncias. Por quê? O alvo dele era Cristo. E não importava se ele estava com fome, se ele estava com sede, se ele tinha fartura, se ele tinha conforto, se ele tinha alegria, se ele tinha tristeza, ele estava satisfeito no Senhor. Porque a satisfação dele vinha de Jesus, não vinha das coisas que ele recebia ou não recebia. Então, a gente precisa ter essa mentalidade, esse coração transformado também, para enxergar as coisas dessa forma. Se eu tiver coisas legais, se eu tiver confortável, feliz e saudável, tudo bem, estou feliz. Se eu não tiver também, estou feliz porque eu tenho o Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o dono da minha vida e eu não posso, nunca vou perdê-lo, sabe? Porque Ele nunca vai me deixar, a não ser que eu deixe, né? Mas Ele nunca vai me abandonar. Então não preciso ter medo do que vai acontecer, porque Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo. Eu sei que o Espírito supre todas as minhas necessidades. O Senhor disse que supriria todas as nossas necessidades, que nos daria tudo o que a gente precisa. Só que a gente está sempre pensando no que não tem, querendo o que ainda não tem. Senhor, quando eu tiver isso, eu quero tanto isso, muda isso, cura isso, me dá dinheiro para isso, e sabe, prospera isso, sabe? E você não tem tranquilidade de usufruir as coisas que você já recebeu, que é o que você precisa. Mais que você olha e diz, não é possível, é possível. Porque Deus cuida de nós, Ele não é negligente, Ele não é um pai ausente que abandona seus filhos. Então a gente precisa ter essa mentalidade, né, confiando nele. Ele sabe de todas as coisas. Não, mas eu não tenho caso. Minha vida tá assim, tá assado. Deixa Deus conduzir. Tira a mão do controle, deixa Ele fazer. E o autor fala uma coisa muito desafiadora, que fala que ele diz que Deus não tem compromisso prioritário com o nosso conforto, com o nosso bem-estar. Ele não existe para satisfazer as nossas vontades. Para te dar um carro, uma casa, para te dar um emprego bom, para te dar saúde, para te dar tudo que você quer, que você acha que você merece. Deus não existe para isso. Né? Ele não existe nem por nós. Ele não precisa de ninguém, não precisa de nada.
né? Mas ele criou a gente, ele nos ama, ele se importa conosco, ele cuida de nós, mas a prioridade do Senhor é o estabelecimento da vontade dele, é cumprir os planos dele, que são melhores e maiores que os nossos. Não é sua situação ali, seu empreguinho, sabe? Isso é importante? É, mas é uma escala tão menor, sabe? O plano de Deus é muito maior, é muito mais abrangente, sabe? Não diz respeito só a uma pessoa, é a criação, sabe? É o universo. Então, como que a gente acha que nossas necessidades pequenas vão ser prioridade na agenda de Deus em detrimento dos planos dele, dos planos eternos dele, sabe? Isso que eu tô dizendo, não que não seja importante, sabe? São coisas importantes, mas não estão em primeiro lugar. Não estão para ele e também não deveriam estar para nós. Então, deixar o controle na mão dele, deixar ele conduzir. Ah, não, mas eu tô com problema, eu tô sofrendo e tal. Ele disse que você não sofreria? Ele prometeu alguma coisa assim na Bíblia? Muito pelo contrário. Jesus falou várias vezes, né, deixou claro ali, registrado nas Escrituras, que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse ânimo, porque ele venceu. Ele venceu, e o fato dele vencer gera para nós não um conforto terreno atual, mas uma felicidade, uma realização, um relacionamento com ele pleno no céu. Isso a gente vai experimentar depois que a gente partir dessa terra. Então não tem como a gente exigir coisas dele, não tem como você exigir nada de Deus, né? Mas não tem como você desejar coisas que ele não prometeu te dar, né? Não te prometeu ser um casamento feliz e tranquilo, sem problema nenhum. Não te prometeu filhos perfeitos, não te prometeu um emprego que você ganhe muito bem. Não é isso que a palavra promete. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O casamento feliz no casamento triste, ou acabado. Com os filhos bem, com os filhos mal, com os filhos mortos, com os filhos doentes, sem emprego, com emprego, ganhando bem, ganhando mal, passando fome, passando sede. Ele estaria conosco. E isso basta para nós. O Senhor nos guarda, não dos problemas, mas daquilo que se opõe aos planos dele, na nossa vida também. Então aquilo vai contra o plano dele, da vontade dele, ele nos guarda. Então nada que acontece conosco é por acaso ou sem propósito. Então se acontece alguma coisa é para glorificar o nome dele. Ou é consequência do nosso pecado também, mas isso pode ser ressignificado, né? Quando você se arrepende, pede perdão, muda seu comportamento. Deus pode fazer algo acima disso. Está tudo sob o controle dele. Então a gente precisa manter nossos olhos em Cristo, no céu, no reino, para que a gente entenda que tudo coopera para o nosso bem. Sabe? Você aprender a estar satisfeito em todas as coisas. Porque ele está te guardando. Não é porque você não viu o livramento que ele não aconteceu. Não é porque o Senhor guardou teu filho, guardou teu trabalho, guardou tua família, que você não viu que isso não aconteceu. O Senhor está agindo o tempo todo, está trabalhando o tempo todo, mas a gente está vendo uma parte tão pequena disso tudo. A gente precisa deixar ele conduzir e fazer como ele quer, porque é melhor. E qual é o plano dele? O plano dele é se revelar a cada coração. É nos mostrar que não existe motivo melhor para viver do que em função dele, do reino dele, da vontade dele. Só que a gente precisa passar por esse processo, precisa aprender mais dele, mergulhar mais nele, para que a gente experimente isso, experimente o plano maior que ele tem, que é um plano que engloba, né, toda a criação, aí, todo o ser humano, toda a nossa geração, que é onde a gente pode fazer algo, né, não tem como você trabalhar na geração que passou, nem na próxima, está aqui agora com motivo, com propósito. Deus quer nos usar, quer fazer coisas na nossa vida, mas a gente precisa permitir, que ele não arromba a porta, ele não nos obriga a nada. Ele mesmo é o maior tesouro que o coração humano pode conquistar, né? Nada mais se compara. É isso que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo ficou longo, mas é que o livro é muito denso, muito bom. Te indico muitos livros de Larry Crabb. Quero ler mais livros dele esse ano. E seja confrontado também com essas palavras. Tem muito mais coisas no livro, isso não é um resumo, é só uma sinopse ali dos temas principais. Mas eu quero muito que você leia. E é isso, galera. Deus abençoe. Até a próxima.